Olá pessoal, então, hoje dando sequência nós vamos para a nossa nona aula. Hoje o tema é o que? Vícios em construção e manutenção predial, tá? Vamos falar sobre esses dois assuntos numa aula só, lembrando que todas essas aulas aqui têm como base este livro aqui que é a Síntese do Direito Condominial Contemporâneo. Vamos ver o que diz o Código Civil sobre os vícios de construção, principalmente está no artigo 441 e no artigo 618 do Código Civil Brasileiro. Depois nós faremos um breve comentário sobre esse artigo. Vamos ver o que diz o artigo 441? Vamos para a leitura dele. Artigo 441 do Código Civil. Diz lá: a coisa recebida em virtude de contrato cumulativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminua o valor. Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas. Bom, o artigo 441, de simples leitura, ele já fala daquele vício redibitório, né? Aquele vício oculto. Então, existe, nós vamos falar daqui a pouco, desses vícios. Nós temos os vícios aparentes e temos os vícios ocultos, né? Esse artigo, então, fala desse vício redibitório. Vamos ver o que diz o artigo agora com relação à garantia, que está no artigo 618 do Código Civil. Vamos para a leitura dele também. Artigo 618 do Código Civil Brasileiro. Nos contratos de empreitadas de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. Bom, o artigo 618, ele fala então daquele prazo, qual é o prazo pela segurança da edificação. Ele é bem taxativo pelo prazo em que o construtor responde por esses vícios, né? Isso trata-se o quê? De uma garantia, né, que você tem na edificação, quando você recebe a obra. Isso é muito importante, gente, ser observado naquele momento das assembleias de instalação de condomínio, aquele momento em que todos estão felizes, recebendo as suas respectivas unidades em um condomínio, né? Então, tem que se ter muita atenção neste momento. Aquela primeira gestão condominial, quando ele for receber a área comum, por exemplo, ele tem que estar acompanhado de um profissional, porque existe esses prazos descritos aqui com relação aos vícios no Código Civil Brasileiro, e tem muitos vícios que é perceptível só por profissional. Então você tem que ter um profissional, um engenheiro, um arquiteto, alguém que possa te acompanhar nesse recebimento, obviamente com todas as plantas relativas àquela edificação, né? E dizer que isso aí tudo é uma garantia que o consumidor, que o condômino está tendo, que a lei está tendo. Só que muitos não observam isso. Muitas vezes recebem aquela edificação com vícios, né? E muitas vezes não dão também manutenção, e isso cada vez vai causando mais um agravamento. Então, dentro dos condomínios, existem os vícios aparentes. Esses vícios aparentes, eles têm que ser reclamados, isso com base no Código do Consumidor. Isso está lá no artigo 26, inciso 2º, tem o prazo de até 90 dias de você reclamar. Já os vícios redibitórios, ou esses vícios que eu acabei de falar agora, que são os vícios ocultos, né? Esse você tem o prazo, a partir do momento que você teve conhecimento, você tem o prazo de 1 ano
para você chegar ao conhecimento, tomar as medidas judiciais cabíveis, senão você perde também esse prazo também, e amanhã depois você não tem mais o direito de reclamar. Já pela segurança e a solidez da obra, o próprio artigo também diz que o empreiteiro, ou seja, o construtor, o incorporador daquela obra, ele responde 5 anos. Porém, o STJ, e isso tudo nesse âmbito dos 5 anos e de 1 ano com base no consumidor, é importante a gente falar que há, neste caso, a inversão do ônus da prova. O condomínio ou o condômino pode entrar contra o construtor com base no Código do Consumidor, reclamando nesse período de até 5 anos, e há a inversão do ônus da prova, ou seja, o construtor que vai ter que fazer a prova e não o condômino que vai ter, ou o síndico que vai ter que provar. Porém, o STJ, ele já julgou recentemente que essa responsabilidade ela é vintenária, passa até 20 anos, isso por decisão do STJ. Né? Porém, nesse caso que ultrapassou esses 20 anos, aí nesse caso não tem mais a inversão do ônus da prova. Neste caso, o autor da ação, ou seja, o condomínio, né, que esteja aforando a ação ou o condômino, ele deverá provar, não haverá a questão da inversão do ônus da prova. Então falamos, nesse primeiro período da nossa aula, falamos sobre os vícios construtivos, tá? Vamos falar agora com relação à manutenção predial. A manutenção predial é mais uma obrigação que o síndico tem que fazer naquela edificação, né? Vamos ver o que diz, fazer uma leitura no artigo 1348, inciso 5º. Vamos dar uma olhada no Código Civil, ver o que ele fala sobre isso aí? Artigo 1348. Compete ao síndico diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. Então, pessoal, de simples leitura desse artigo 1348, inciso 5º, veja bem, esse artigo tem um rol enorme de responsabilidade para o síndico, né? Esse artigo já dá conta que quem é o responsável pela guarda e a manutenção daquela área comum toda do condomínio é o síndico. Inclusive, ele tem que fazer todos os tipos de obras. Em aulas passadas nós falamos sobre os tipos de obras, úteis, necessárias e voluptuárias. A obrigação, sobretudo, das obras necessárias é do síndico, né? Ele tem que fazer essas manutenções, inclusive tem uma NBR específica para manutenção predial, que é a 5674. Ele tem que fazer um plano de manutenção predial para aquela edificação. Aquele edifício trata-se de um corpo de concreto armado, então o síndico tem a obrigação de todo ano pegar um profissional habilitado, um engenheiro, um arquiteto e mandar fazer o exame daquela incorporação. Lembrando que isso trata-se de um corpo de concreto armado, então ele tem que passar por essas manutenções periódicas e precisa sim ter esse plano de manutenção. Esse plano de manutenção é realizado justamente com base nessa NBR 5674 e por um profissional habilitado, né? A outra forma também de se fazer para aquelas edificações mais antigas a questão das inspeção predial. O que é a inspeção predial? A inspeção predial é um check-up que você faz no corpo. Aquela incorporação, aquele prédio que já é mais antigo, então você tem periodicamente que levar a fazer essas inspeções. E essa inspeção predial, ela também é uma especialidade até na parte da engenharia e você precisa ter um engenheiro, né, que entenda desta área específica, né, desta área diagnóstica da engenharia, para ele poder identificar alguns vícios ou alguns reparos que você tem que fazer na edificação. Tenho inclusive um projeto de lei obrigando todos os condomínios em trâmite no
no Congresso Nacional, obrigando a fazer essas inspeções periódicas, né? E algumas cidades têm, também outras não têm, depende muito, alguns estados têm. Então é importante você que está nos assistindo sempre ver se na tua cidade tem a legislação obrigando a fazer as inspeções predial. Essas inspeções são importantíssimas, né? Para você trazer a segurança para aquela edificação. E lembrando que essa falta de manutenção, né? Por exemplo, nós temos na foto aí um prédio totalmente sem manutenção nenhuma. Será que é ali que está o cartão de visita do síndico? Muito feio esse prédio. Então, o que leva à falta de manutenção na sua edificação, no seu condomínio? Ela leva à à perda da garantia. Muitas vezes a tua edificação está no período de garantia, naqueles períodos que nós falamos há instantes atrás, mas o síndico não fez a manutenção. A falta de manutenção é causa de perda de garantia também, né? Há uma estatística também que há a desvalorização do empreendimento, a desvalorização do edifício, das unidades. Quem quer morar num condomínio onde não tem manutenção, né? Um condomínio feio? Então isso há uma desvalorização também do imóvel, né? E lembrando que tudo isso gera uma responsabilidade civil e criminal para o síndico, né? O síndico ele responde sempre por omissão, por deixar de fazer alguma coisa, ele pode responder civilmente e até criminalmente, né? Por exemplo, se ele não dá uma manutenção devida no elevador, esse elevador cai, há um acidente, ele pode responder civilmente e criminalmente, né? Nós temos agora aqui na tela, por exemplo, olha, nos últimos anos foram marcados por discussões em torno de vícios construtivos, né, que já mais afeta as construtoras, mas também a falta de manutenção predial. Houve discussões acirradas entre condomínios, edificações e as construtoras. Como se encontra hoje o placar hoje desses famigerados julgados lá no STJ? É importante falar que essa estatística é do IBAP nacional, né? Olha o que tem ali. Temos aí, ó, 66% os síndicos vêm sendo condenados por falta de manutenção predial e 34% as construtoras por vícios construtivos. Então, hoje a nossa aula nós falamos sobre a manutenção predial e os vícios em construção, os vícios redibitórios, os vícios aparentes, tá? Hoje nós fizemos essa passagem por essa aula. Eram as informações que nós tínhamos hoje neste vídeo aula. Um abraço, até a próxima aula.